E aqui estamos palpites de segunda, dia 4/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Brasileiro Série B, Vila Nova e Atlético. Vila Nova é primeiro e Atlético 13º. Nos últimos 5 jogos o Vila Nova venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Mais de 2 gols e meio na partida em 5 dos últimos 7 jogos. Nos últimos 5 jogos o Atlético venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. E menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Vila Nova e um empate. 1-0 e 1-1. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato Espanhol, Sevilha e Villarreal. Sevilha é 19º e Villarreal 8º. Nos últimos 5 jogos, Sevilha venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. E sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 1-0 e 2-1. Palpite: gol do visitante. Campeonato Inglês, Chelsea contra Nottingham. Chelsea é 8º e Nottingham 16º. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Ambas marcam não em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Nottingham venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Chelsea, 1-0 e 3-0. Palpite: jogo under, menos de 4 gols e meio. Everton e Manchester City. Everton é 12º e o Manchester City 2º. Nos últimos 5 jogos o Everton venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Jogando em casa venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Manchester City venceu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. E menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias de 2-0 do City. Palpite: fora vence, empate anula. Campeonato Italiano, Cremonese e Lazio. Cremonese é 18º e Lazio 8º. Nos últimos 5 jogos, Cremonese venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. E menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e o jogo foi 0-0. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Roma e Fiorentina. Roma é 6º e Fiorentina 15º.
Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias da Roma, 1-0 e 2-1. Palpite: casa vence, empate anula. Campeonato Português: Sporting contra Vitória de Guimarães. Sporting é terceiro e Vitória sétimo. Nos últimos 5 jogos, o Sporting empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 2 gols e meio na partida em 5 dos últimos 7 jogos. Nos últimos 5 jogos, Vitória de Guimarães venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. E menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e Vitória venceu por 2-1. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga Saudita: Ittihad contra Colod. Ittihad é sexto e Colod 14º. Nos últimos 5 jogos, Ittihad venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, Colod venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano com uma vitória de Ittihad e um empate, 4-0 e 2-2. Palpite: casa vence. Superliga da Dinamarca: disputa por título. Midtjylland contra Viborg. Midtjylland é primeiro e Viborg quarto. Nos últimos 5 jogos, Midtjylland venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, Viborg venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10 e menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite: casa vence, empate anula. Campeonato Argentino: Grupo A: Vélez contra Newell's. Vélez é terceiro e Newell's 14º. Nos últimos 5 jogos, Vélez venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. Nos últimos 5 jogos, Newell's venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite: casa vence, empate anula. Campeonato Brasileiro Feminino: São Paulo e Flamengo. São Paulo é terceiro e Flamengo sexto. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Menos de 10,5 escanteios em 8 dos últimos 9 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 3 vitórias de 1-0 do São Paulo. Palpite: casa vence, empate anula. Campeonato Escocês: Hearts contra Rangers. Hearts é primeiro e Rangers terceiro. Nos últimos 5 jogos, Hearts venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos, mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3.
Nos últimos 5 jogos, Rangers venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e Rangers venceu por 4-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Uruguaio, Peñarol e Defensor. Peñarol é terceiro e Defensor sexto. Nos últimos 5 jogos, Peñarol empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida em 5 dos últimos 7 jogos. Nos últimos 5 jogos, Defensor venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 2 gols e meio na partida nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 4 vezes no ano passado, com 4 vitórias do Peñarol. 1-0, 2-0, 2-0 e 2-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Brasileiro Série C, Figueirense e Barra. Figueirense é 14º e Barra 11º. Nos últimos 5 jogos, Figueirense venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, Barra venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como visitante, empatou 2 e perdeu 3, menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Figueirense e uma vitória do Barra, 1-0, 2-1 e 4-1. Palpite, casa, gol. Floresta e Maranhão. Floresta é 4º e Maranhão 15º. Nos últimos 5 jogos, Floresta venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Jogando em casa, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, Maranhão venceu 1 e perdeu 4. Como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Palpite, casa vence, empate anula. Ipiranga e Ituano. Ipiranga é 5º, Ituano 6º. Nos últimos 5 jogos, Ipiranga venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Ituano venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e o Ituano venceu por 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.